ali com professores, né, com pastores de diversas igrejas, com incentivo para a plantação de novas igrejas, a abertura de novos projetos. Então, queria falar isso, precisa aproveitar ao máximo as dúvidas surgindo, anotem as dúvidas para o final vocês fazerem perguntas, aproveitem, vocês estão conversando aí com gente muito boa, que eu gosto demais, tem um carinho muito grande e eu tenho certeza que vai ser muito especial o nosso bate-papo hoje aí com ele. Contigo, Gabi. Não, não, acho que agora, pastor, se quiser, pastor, você fica à vontade aí para compartilhar, se tiver algumas considerações iniciais aí, depois, se quiser abrir para perguntas, o pessoal Boa, participa bem. tá bem, obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Tiago, pelas palavras. Tiago é um querido também. E olha, a PIB de Curitiba tem sido uma bênção para nós aqui, eu não canso de dizer isso, os irmãos têm abençoado, às vezes, muitas vezes muitos não sabem, né? Mas muito o ministério, o trabalho aqui em Portugal, mas também o nosso ministério na formação de líderes aqui, de diversas maneiras. Então, assim, tem sido mesmo uma bênção a PIB de Curitiba, o Ministério de Missões, tem sido mesmo assim, e quem sabe essas relações nos intensificam ainda mais, não é, Tiago? Esses dias eu estou aqui com o Franco, né? Estamos aqui a fazer um tour por apartamentos, e o Franco e a Comine, e é mais uma dessas bênçãos, né? Então, assim, muitas coisas Deus tem feito nessa igreja, e isso tem reproduzido ações de amor e de cuidado e de graça para tantos lugares. Eu quero dizer para vocês aqui que Portugal é um desses lugares. Nós temos sido alvo do cuidado, do amor de Deus através da PIB de Curitiba de diversas maneiras. Então, agradeço muito ao Tiago, né, que tem sido essa ponte. Nós temos aqui o Marcos e a Marciliane, queridos amigos também, que têm nos abençoado muito. Outros projetos, professores que vêm, biblioteca, o pastor Pascoal, enfim, outras pessoas também envolvidas. Quem sabe Deus não toca no teu coração e mais tarde a gente faz assim uma caravana de vocacionados para Portugal, para servir ao Senhor aqui, para fazer um contato, uma experiência, enfim. Quem sabe Deus não abre outras portas aí. Gente, é um privilégio estar com vocês de verdade e também falar sobre esse assunto, né? E eu falei, poxa, o que eu posso falar, né? Porque acho que é um pouquinho da experiência, da minha experiência de vida, um pouquinho daquilo que a palavra de Deus diz para nós, mas também tem um tempo para a gente poder conversar. Eu acho que esse que é a grande riqueza, né? Bom, eu sou do Rio de Janeiro, né? Sou carioca, né? Nascido no Rio de Janeiro. A minha esposa é de Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Estamos casados faz 21 anos esse ano, né? Então a gente casou bem cedo, né? Tenho 2 filhos. O meu filho faz 18 anos, fez 18 anos agora. Minha filha vai fazer 15 o ano. Algumas crises que eu vivi na minha época também, fico, caramba, eu estou ficando velho mesmo, né? Porque minha forma de responder a essas situações, elas mudaram muito, né? Aliás, isso é uma coisa do ser humano, né? A nossa capacidade de responder às realidades que se levantam contra nós, elas sempre mudam, né? Mas o Senhor que nos sustém, ele nunca muda. E mais do que tudo, os planos que ele tem para a nossa vida também não mudam, como muda o nosso tempo, como muda a nossa pele, como muda a nossa agenda, ou muda o nosso endereço. O nosso Deus é um só. E esse Deus tem um projeto maravilhoso para cada um de nós. Eu tenho a mínima convicção de que você não tem a certeza do que Deus tem para a sua vida, mas Ele tem. Ele tem. E os planos dele são maravilhosos. Eu também já vivi aquela profunda crise de saber o que eu queria fazer da minha vida, né? Quando eu percebi que eu tive uma experiência religiosa, mas a minha espiritualidade não dava conta da minha realidade. Eu vivia situações na minha vida e me deparava com situações onde a minha comunhão, entre aspas, a minha vida religiosa não conseguiam responder. Ou seja, eu tinha uma espiritualidade que não dava conta da minha realidade. Eu formatava os meus hábitos, eu formatava as minhas práticas, mas eu comecei a lidar com situações na minha vida cujas convicções e cujas experiências não conseguiam me dar resposta. E eu percebi que Deus queria mais de mim. Eu percebi que Deus queria mais a mim. E por toda a minha história, meu histórico familiar, né? Então, a minha família, a questão de disfuncionalidade e tudo mais, eu sempre achei que, assim, coisa boa que eu poderia fazer para mim e para Deus
era levar a minha vida do meu jeito. Peço desculpas aqui, era levar a minha vida do meu jeito e não, ou seja, vou fazer uma coisa para Deus, vou cuidar da minha vida, é menos um para Deus se importar, não é? Então, fiz todo um projeto pessoal, com as minhas ambições pessoais, com as minhas perspectivas e com os meus sonhos. Carregava os meus sonhos muito perto de mim, queria alimentá-los a cada dia e queria fazê-los reais para mim, né? Engano meu, né? Eu alimentava o meu ego, alimentava o meu orgulho e me vangloriava disso, né? Me vangloriava disso. Aí, quando tive situações onde eu percebi que, poxa, tem muito mais, né? A gente tem muito mais do que isso. Acho que quando a gente vive dores aqui, ou vive experiências e vive desejos, aliás, é o C.S. Lewis que diz isso, né? Que ele percebe que na vida dele, ele vive experiências e tem, assim, desejos que esse mundo não pode suprir. Ele tem, assim, coisas que na alma dele, ele buscou de todas as formas possíveis suprir nesse mundo, mas não conseguiu. A conclusão dele não é que o mundo é um caos, a conclusão dele é que ele não foi criado para esse mundo. O mundo é um caos, mas eu não fui criado para esse mundo. E eu também consegui perceber, na minha experiência com Deus, de que Deus desejava mais de mim e de que havia coisas para mim que esse mundo não poderia suprir. Por mais que eu tentasse estudar mais, ter uma boa carreira, afirmar a minha personalidade, tentar lidar com os meus dramas, com as minhas codependências, eu só encontraria esperança, graça e sentido real para a vida na minha experiência com Jesus de Nazaré, na minha experiência com o Senhor. E o que eu fiz, então, foi escolher viver para Ele, dedicar para Ele os meus dons, os meus talentos, dedicar para Ele as minhas próprias, né, experiências, histórias, mas foi engraçado, né? Porque eu também, bom, Deus, legal, agora é contigo, mas deixa eu te ajudar a pautar a minha trajetória, deixa eu te ajudar a pautar aqui a minha história, né? Mas o que Deus estava dizendo era, não, entrega, confia, porque eu tenho um projeto para a história, eu tenho um projeto para o mundo. O projeto não é teu, é meu. Eu quero te usar, eu quero contar contigo, mas é do meu jeito, Isso foi mediante experiências que eu fui vivendo, não é? Fui vivendo, e quando Deus nos chamou, por exemplo, depois eu casei e fomos trabalhar com formação de líderes, mas Deus sempre me dizia que era preciso mais. Uma vez eu me deparei com um texto, Gabriel e demais irmãos, que era primeiro Crônicas, né? 12:32, que é muito legal, porque é aquele momento da coroação de Davi, o jovem Davi assume o trono, ele começa a se planejar lá para ser o rei, para fazer toda a sua gestão, né, de governança, aquela coisa toda e tal. E aí, melhores guerreiros, pessoas mais capacitadas, os melhores dentro da estratégia bélica. E lá no meio, né, no versículo 32, diz que do povo de Issacar, Davi, então, recrutou 200 de Israel deveria fazer. Ou então, numa versão aqui, conhecedores do tempo para saberem o que Israel deveria fazer. Eu falei, poxa, deixa eu entrar aqui, que acho que a minha internet deu uma falha aqui. Oi, voltei. Desculpa, a internet falhou aqui, eu precisei mudar a conexão aqui. Então, assim, a ideia, rapidinho, é que, assim, Israel estava pronto para começar a ser aquilo que o projeto de Deus para a vida do povo tinha, né? E Davi seleciona um monte de gente, seleciona militares, seleciona de todas as tribos lá, comandantes experientes em guerra, em estratégias e tudo mais. E lá no meio tem essa frase, desse grupo. E a tribo de Issacar é uma tribo que quase pouco se fala na Bíblia, né? Não tem uma representatividade muito grande. É um povo que tem uma história assim muito limitada em termos de registro, mas com pontos específicos dentro do povo de Israel, da história do povo de Israel, que não vale a pena falar sobre isso aqui agora. Mas duas coisas me inquietaram muito na experiência desse povo, e eu falei, caramba, que loucura isso, que coisa legal.
Que estratégia divina? Primeiro, diz que aquelas pessoas eram conhecedores dos seus tempos, dos tempos. E aqui não tem nenhuma referência à astrologia, não é? Nada de que aqueles caras conseguiam olhar para os astros e definir, olha, Davi, toma cuidado. Olha, Davi, fica esperto. Os astros dizem que... Não tinha nada daquelas religiões de mistério que depois nós temos lá com os persas, com os cananeus, nada disso. Conhecedores do tempo era gente que era capaz de ler a realidade em que eles estavam. Era gente capaz de olhar para a história. Era gente capaz de levantar a cabeça e perceber. Nós estamos num mundo assim. A gente tem muita gente capaz de segurar a espada. A gente tem muita gente capaz de colocar o peito à frente na batalha com seu escudo, com a sua armadura. Mas muito pouca gente capaz de ler, de compreender o tempo que a gente está vivendo. Então, o que eu percebi foi que eu estava assim, naquele negócio de colocar tudo que eu tenho, a minha juventude, a minha utopia de redimir a humanidade, tudo isso, mas talvez Deus quisesse de mim isso. Calma, eu preciso de gente que seja capaz de conhecer o tempo, de perceber a realidade, de olhar para o cenário em que a gente se encontra e ajudar a gente a caminhar. E ajudar a gente a encontrar resposta. E é exatamente a segunda. É conhecimento e é discernimento para ajudar Israel naquilo que Israel devia fazer. É conhecer o tempo, é conhecer a cultura onde a gente está, é conhecer as realidades que a gente está deparando agora, é ajudar a igreja a diagnosticar o cenário onde ela se encontra. E aí não é só apenas na perspectiva da Bíblia, mas da cultura, da sociologia, da psicologia, da realidade onde a gente se encontra. É gente na área de direito, de economia, de ciência política, de relações internacionais, é gente na área de saúde, é gente nas ciências da saúde, nas ciências da alma, é gente nas universidades, é gente nas indústrias, é gente nas fábricas, é gente nas escolas. É gente que ajude a igreja a diagnosticar a realidade onde ela está, para ela saber o que vai fazer, para ela saber para onde ir, para ajudar Israel a saber o que ele deveria fazer. E aí sim, aí o discernimento tem também essa componente da gente ter a nossa intimidade com Deus. Então, olha que legal, aquele texto fez assim, ó, bum, na minha cabeça. E eu vi Deus dizendo para mim, eu quero que você se prepare melhor, que eu preciso de gente que me sirva, mas que conheça bem a realidade onde a gente está vivendo hoje, para ajudar a igreja a caminhar. Para saber, de fato, o que a gente tem que fazer nesse tempo. E aí vem o discernimento, a intimidade com Deus, mas a nossa capacidade também de responder às realidades a partir de todo o recurso, tudo aquilo que a gente tem na nossa mochila. Então, o que eu tenho aprendido nesse tempo é: quer ser mochileiro? É ótimo essa vida missionária. Mas o que você tem dentro da sua mochila? E talvez aqui eu conecte com o Hans, né, Gabriel? Talvez aqui eu conecte com o que o Hans disse lá. Mas é a pura verdade. É a pura verdade. E da minha experiência missionária, da minha experiência com formação, da minha experiência com preparação em teologia, principalmente, talvez a primeira coisa que eu posso dizer para vocês é isso, sabe? A gente está precisando de gente capaz de ler a realidade. A gente está precisando de gente capaz de se preparar melhor, com vontade de conhecer mais, com vontade de aprender mais, com vontade de encher a mochila com coisas que a gente sabe que vão ajudar a alimentar, fortalecer a igreja na sua caminhada. Eu tenho dito uma coisa acerca de Portugal, da Europa, de modo geral, meus caros. E temo que isso um dia a gente possa dizer acerca do Brasil também. A grande questão que se ouve muito é: qual é o futuro da igreja na Europa? A igreja vai sobreviver ou não? Eu tenho dito que o grande desafio não é pensar na sobrevivência da igreja, é pensar na sua relevância. Porque se ela não perceber mais a sua relevância enquanto agência do reino de Deus no mundo, ela não vai sobreviver. Mas enquanto ela se conhecer, se perceber como agência do reino, que tem uma relevância significativa, porque é sinal da salvação no mundo,
deve apontar para Cristo, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ela tem a sua relevância. A pergunta não é sobre a sobrevivência. A pergunta é sobre a relevância. E eu me preocupo muito que cada um desses que a gente está cuidando, que está servindo, que está abençoando aqui, perceba a sua relevância como discípulos de Cristo no mundo. Encontre sentido. Vocação diz respeito não apenas àquilo que a gente faz, mas àquilo que a gente é. Por isso, vocação é um projeto de vida que brota do trono de Deus para a tua vida, para a minha vida. E todos nós temos isso. Todos nós somos chamados. Quando a gente chegou aqui, o seminário estava quase fechando. O seminário tinha poucos portugueses, tinha mais africanos, brasileiros e tudo mais, porque a juventude portuguesa estava vivendo crises imensas. Crise de sentido. Crise de sentido. Estudar para quê se não tem emprego? Ficar aqui para quê se o emprego que eu tenho é subemprego? Migrar para onde? Fazer o quê? Como viver? Vale a pena investir tempo em estudar? Sem perspectiva de carreira? Vale a pena pensar para frente ou vale a pena só viver nesse imediatismo de, olha, junto uma grana, chega verão, viajo, conheço tudo, vou para Dubai, vou para Maldivas, vou para ali, volto e retroalimento esse processo de alienação. Trabalho, realização, felicidade e fico nessa roda, fazendo essa roda girar. Até quando? Não vale a pena mais igreja. O evangelho foi tirado, contribuiu durante muito tempo, para o bem e para o mal do continente. Obrigado. A gente não precisa mais de Deus. Aí tem Freud, tem Nietzsche, tem um monte de gente para dizer isso, né? Tudo isso nasce naquela rivalidade lá do Éden. Porque se comerem dessa árvore, desse fruto, vós sereis como deuses. E aí está todo mundo querendo ser o seu próprio Deus. Eu tenho resposta para a minha vida, eu sei o caminho que eu tenho, eu sei a solução para os meus problemas, eu me conheço, eu me aceito ou não, mas eu sei lidar com as minhas complexidades e estou caminhando. Caminhando. E Deus falou, olha, o grande desafio para nós é quando o avanço do evangelho tem como empecilho nós próprios. Pode ser duro o que eu estou dizendo, mas o que eu senti de Deus muitas vezes é o que muitas vezes nos impede de caminhar são os nossos próprios medos, incertezas, dúvidas. E eu vi uma galera aqui assim, não queria saber de Deus, porque Deus não dizia mais nada para eles. Não se apresentava uma espiritualidade com a qual esses jovens poderiam dar conta da sua realidade. E só a igreja aos domingos, e só ter práticas religiosas, não alimentava, ou não conseguia dar resposta. A gente precisa de evangelho vivo, precisa de Jesus de Nazaré, a gente precisa de graça, a gente precisa de evangelho, precisa da palavra. E assim, encontrei, gente, jovens ateus que se divertiam em tentar fazer da gente marionete, né, tentando confrontar a gente. Esse novo ateísmo que é militante, né, que é mais fundamentalista do que os fundamentalistas religiosos, né, Richard Dawkins e tal. Quer dizer, eles têm as mesmas idiosincrasias do passado, só que agora eles são mais militantes, eles são mais nervosos, né, eles são mais violentos, eles são mais, né, um negócio mais freudiano, assim. Mas, então, encontrei gente, a gente foi recuperar gente que estava no hospital se recuperando de tentativa de suicídio. A gente foi encontrar jovens em droga, a gente foi encontrar jovens assim em profunda depressão porque perderam negócios, né? E era um momento de crise desde 2010, a gente chegou aqui em 2013, né? Mas tudo isso a gente percebia era isso, sabe? Em algum momento a gente perdeu o caminho através do qual a gente pode se encontrar, que é Cristo. E pode se deparar com as nossas lutas, com os nossos medos, e pode fazer uma coisa simples, incorporar na minha espiritualidade a realidade de que eu sou fraco, de que eu sou frágil, de que eu não tenho respostas para tudo. E nem sempre as coisas vão aparecer do jeito que eu quero. Mas eu preciso parar de deixar de caminhar. Eu preciso deixar de boicotar o projeto de Deus para a minha vida.
Eu preciso abrir mão da autossabotagem e confiar. Então, a gente pode fazer isso com muitos jovens aqui, ver Deus fazendo coisas legais demais. Quem sabe você vai estar aqui com a gente algum dia aí para frente, vai poder ver isso. Sabe, muitos jovens. A gente veio para trabalhar com jovens, a gente veio para trabalhar com portugueses. O projeto que a gente coordena lá, que o Franco também vai estar com a gente agora, o nosso líder é um jovem, um português de 32 anos, estava meio assim, formado em Direito, era ateu quando a gente chegou, sabe? Foi discipulado e fez teologia, terminou mestrado agora, a esposa terminou faculdade de medicina agora, está lá vendo a questão da residência. Nasceu o Daniel, o primeiro filho, a esposa está grávida do outro, e ele hoje está apaixonado por sinalizar o reino de Deus. A gente tem o João, por exemplo, um sargento da Marinha, super condecorado, com menos de 35 anos. É um fenômeno na Marinha, o cara, mergulhador. Né? Conseguiu hoje fazer com que a última turma dele, que acabou agora, de recrutas, fosse formada, e uma coisa que nunca aconteceu em Portugal. Uma mulher foi aprovada como parte do projeto lá de mergulhadores. Super condecorado. Mas era um cara que vivia a vida dele, tinha os seus projetos e tal. E ia para a igreja todo domingo e não conseguia ligar. Vivia aquela dicotomia louca que a gente aprendeu. Hoje não. Hoje ele percebe-se como sendo não apenas um oficial lá na Marinha, ele percebe que aquilo lá é o campo missionário dele. Hoje ele fala do amor de Cristo, ele testemunha, ele discipula, essa é a minha missão. Não sei até quando, mas é aqui que eu estou. A ideia de que a gente tem que florescer onde a gente está plantado. Então é legal ver esses jovens encontrando sentido. E quando a gente começa um caminho de busca de sentido, tá? A vocação começa a soprar nos nossos ouvidos, um vento começa a soprar nos nossos ouvidos dizendo: eu te escolhi, eu te chamei, eu te capacito, eu te indico, eu te dirijo, eu te guio, eu sou fiel, eu sou teu pai, eu sou teu Deus. Então, é legal a gente perceber essas duas dimensões. Primeiro, sabe, Deus tem um projeto muito legal para a nossa vida, muito maior do que a gente pode imaginar. E, de fato, a gente não tem noção disso ainda. Não tem noção disso ainda. Mas, muitas vezes, o grande desafio para isso somos nós mesmos. Somos nós. Sabe? Somos nós. E eu digo isso da minha experiência. Quantas vezes eu me boicotei? Quantas vezes por achar que eu não precisava. Mas, muitas vezes, por um baita medão. De abrir mão de estar autocentrado. E de confiar. E de descansar na mão dele. De colocar em prática a palavra de que ele é o meu pastor. Quantas vezes não ter a certeza do que estava do outro lado da esquina me fez virar as costas. Quantas vezes eu impedi o agir de Deus na minha própria vida e não me permiti ser instrumento dele. Naquilo que ele já tinha me capacitado, naquilo que ele já tinha me chamado, naquilo que ele já tinha me orientado. Por outro lado, é reconhecer que se eu posso ter mais, eu preciso de mais. E cada vez mais. Cada vez mais. Hoje a gente tem gente preocupada com o seu país. Hoje a gente tem jovens em Portugal preocupados em escreverem, pesquisarem, em entrar para a faculdade. A gente teve jovens aqui que queriam fazer teologia. Eu quero fazer teologia, eu quero fazer teologia. Eu disse para ele: teologia pode ser depois. O que você precisa agora é de uma outra área. Teologia pode vir em outro momento. O que você precisa agora é estar com pessoas, se relacionar com pessoas, perder o medo de estar com as pessoas e experimentar a tua fé ali. E muitos desses jovens hoje voltaram a fazer teologia, não é? Mas estão aqui com a gente, servindo. Eu acho muito legal. Não é? Deixa eu ver aqui, tem uma questão aqui. Mas depois você pode ver isso, né? Deixa eu falar aqui. Mais uma coisa que eu queria dizer é que a gente se prepare sim, sabe, gente? Que a gente busque o melhor e também se prepare teologicamente, busque uma formação teológica melhor, né?
Eu sempre faço duas perguntas, né? Quando falam assim, poxa, uma formação teológica é importante para o ministério? Não resta dúvida disso. Mas acho que algumas perguntas têm que ser antecipadas, sabe? A primeira é, que teologia? Que tipo de teologia? Que tipo de teologia? Nem sempre a teologia cristã é feita por discípulos de Cristo. Nem sempre a teologia é feita por discípulos de Cristo. Mas uma teologia feita por discípulos de Cristo, ela vai ser sempre resposta àquilo que Deus faz. A teologia não toma o lugar da religião, da experiência religiosa ou da Bíblia, muito menos. Teologia como resposta àquilo que Deus faz. Teologia como resposta à revelação. Deus que se revela a mim. É aquela experiência de Êxodo com Moisés. É muito dito isso, né, na própria teologia. Eu te chamei, Deus aparece na sarça, né? E Deus fala para Moisés, e Deus comissiona Moisés. Mas Moisés tem coragem de questionar. Tudo bem, eu vou. Mas eu vou dizer que vou em nome... Eu vou em nome de quem? Eu sou o que sou. Então, teologia é a nossa coragem de experimentar intimidade, conhecimento profundo, desejar conhecimento profundo de Deus e ter coragem de perguntar. Mas ela é sempre resposta. Ela sempre é reação a um Deus que se revela. Essa é a teologia genuinamente cristã. Teologia que é feita como resposta à revelação, ou como nosso desejo de conhecer mais o dado revelado, o Deus revelado. E a segunda coisa, ela não é uma teologia como luxo, como sendo construções, edifícios dogmáticos, né, que enchem as nossas prateleiras de bons textos, de bons conteúdos, de obras clássicas, mas que nos tiram da missão. A teologia cristã, se ela é resposta à revelação, e ela deve ser, quando ela tenta tomar o lugar da revelação, ou quando ela deixa de ser feita em diálogo com aquele que se revela, por isso que nós temos dito aqui, teologia é feita de joelhos dobrados. Teologia é feita em oração. Uma outra coisa, ela é feita em missão. A teologia nasceu na história da igreja, já diziam lá os historiadores, né? Porque a igreja saía em missão. E toda vez que ela estava em missão, ela se deparava com novas realidades. Quando sai do contexto mais agreste, Jerusalém, mais agrícola, e chega na metrópole, Roma, ou em todo o Império Romano, ela começa a deparar-se com novas realidades. Os cristãos começam a defrontar-se com novas realidades. Por isso, eles precisam fazer teologia. Teologia é fato dado que parte do princípio de que essa igreja está em movimento. Quando ela está em missão, ela precisa dar resposta, ela precisa dar ocasião, dar razão, dar esperança, por isso ela faz teologia. Então, a formação teológica é muito importante para o ministério. Desde que ela seja uma formação teológica, uma teologia que é resposta à revelação. Está diretamente ligada ao dado revelado, ao evangelho. E segundo, que ela tem consciência do seu lugar enquanto agente de potencialização da igreja para o cumprimento da missão. Essa teologia é importante para o ministério. Essa teologia é fundamental. E dessa teologia a gente precisa se alimentar dia a dia. Dessa teologia a gente precisa buscar dia a dia para se preparar melhor. Então, falei pra caramba já, né, Gabriel? Falei muita coisa. Mas, assim, voltando um pouquinho a Issacar, a experiência daquela tribo foi uma experiência muito legal. Eles viveram como escravos durante muito tempo. Eles não decidiram pela diáspora, eles aceitaram uma condição voluntária, muitos deles, de escravidão diante dos cananeus. Mas aquele sofrimento todo, aquela luta toda que eles enfrentaram, deu casca. Fez com que eles fossem capazes de compreender tudo aquilo que estava ao redor deles. E a coisa legal que nasce aqui em 1 Crônicas 12 é isso, né? É gente que conhece o tempo. Mas é gente que busca ter discernimento para como a igreja deve agir. Por isso, sim, o preparo é importante. Por isso, sim, né? Eu demorei para vir para Portugal uns 10 anos. Né? Quando a primeira vez que Deus nos falou e quando a primeira vez Deus nos disse, olha, né? Acho que vocês precisam de um pouquinho mais. Então, tá bom.
Então tá bom. Aí no meio do caminho veio mestrado, no meio do caminho veio doutorado e outras coisas que Deus pedia da gente. Eu não sei o que Deus tem pedido de você agora. Talvez Ele tenha te pedido alguma coisa. Muitas vezes dá aquele desespero. Se a gente vai conseguir dar conta ou não. Mas Ele não abandona. A missão é dele, a gente é a gente. A gente é instrumento. Vamos abrir para a conversa? Vamos abrir aí para as perguntas, Gabriel, se não se importa? Não, claro. Laís, você quer ler a tua pergunta ou quer que eu leia? Pode ler. Tá. Ela perguntou assim: o quanto os nossos atos de negligência e desobediência no nosso chamado podem atrapalhar a soberania da vontade de Deus? Ou seja, esse seu plano imutável e a promessa fiel. Sim. Na verdade, o que eu acho, sabe, Laís, assim, falando daquilo que eu estava dizendo agora, né? Ou seja, quando a gente não está muito atento, né? Quando a gente não está muito ligado naquilo que Deus quer da gente, ou quando a gente está numa situação de desobediência, enfim, aquilo, a soberania de Deus fica ok, né? Ou seja, os planos que Ele tem para nós, eles são imutáveis mesmo, sabe? Agora, uma coisa que a gente tem que entender, aí não vou seguir por esse caminho, então a gente vai muito longe, né? De que o fato de Deus ser imutável não significa que Deus é imóvel, né? De que ele obstrui tudo. Opa, parou, a Laís bloqueou aqui, deu pau, né? Para tudo, né? Vamos ter que desfragmentar tudo, desfragmentar uma coisa que mostra que eu sou velho, né? Acho que isso não se faz desfragmentação aqui, né? Mas a gente vai ter que, sabe, reiniciar e tal, vai ter que, né? Vai lá no botãozinho atrás. Não. A gente vê vários momentos, inclusive na vida de Daniel, sabe? Na vida de Davi, na vida de outros, em que os planos de Deus se cumpriram, mas aqueles homens tiveram que aprender, enfrentaram desafios, tiveram que ressignificar prioridades, tiveram que fazer reengenharia na vida, tiveram que se reajustar a outras coisas, sabe? Então, assim, eu acho que atrapalha, sim, talvez atrapalhe no sentido daquilo que a gente vai descobrindo, vai percebendo mais. Mas a gente não está seguindo um Deus que vai olhar assim, Laís do céu, o meu plano era maravilhoso, olha o que você fez com ele. Ah, Laís, você está eliminada. Descartei a Laís. Laís, você está fora dos meus planos. Pelo contrário. Amanhã eu prego na igreja, tem ceia, eu estou estudando João 17. João 17, Deus faz uma oração que é uma profunda declaração de amor a Deus e aos discípulos. Diz, o seu amor é maravilhoso, eu estou aqui por eles, e eu manifestei o teu amor. Eles já tinham ceado, já tinham se divertido, já tinham cantado, e Jesus faz aquilo tudo e fala, agora eu vou orar. Ele faz uma declaração de amor eterno pelos seus discípulos, e a gente sabe que logo em seguida o que eles fazem? Todos fogem. Todos abandonam Jesus. Mas é maravilhoso ver que o Evangelho mostra que cada um deles teve a sua história reconstruída. Sabe? Cada um deles teve que parar na estação cura, ou na estação cuidado, ou na estação renovação de fé, ou na estação, né, ressignificar o amor, redescobrir a graça, para voltar à caminhada. Todos eles. E Marcos depois vai mostrar como aquela mulher chorosa, Maria Madalena, como aquele camarada que não acreditava mais em nada. Poxa, depois de tudo que eu vivi, não acredito mais em nada. Mas Deus continuava acreditando em Tomé. Como Mateus, como Pedro, não tinha coragem nenhuma de fazer nada. Ele não tinha mínima coragem nem de sentar do lado de Jesus para comer peixe. De tanta vergonha que ele tinha. Mas o que o Senhor fala? Tá legal. Eu sei que você não é capaz de me amar com o amor que eu te amei. Mas não tem problema. Você continua nos meus planos. Apacenta as minhas ovelhas. Então é um Deus que, olha, geme. Que tem um espírito do nosso lado que geme. Poxa, não era assim que a gente tinha planejado. Poxa, não era assim que eu queria que acontecesse. Mas olha, vem cá. Vamos recomeçar. Vamos junto. Sabe? Então, como eu falei, a vocação, projeto de Deus para nós, é um projeto que vai muito além daquilo que é a nossa reduzidíssima experiência de vida do lado desse lado da eternidade.
É algo muito maior, pelo qual Cristo morreu. Morreu por você, morreu por mim. Então, muitas vezes, não foi, mas vai. O mais importante é não pare. Eu aprendi isso do meu mentor há muitos anos atrás. Não pare. Cavalo parado não pode ser guiado. Não pare. Sabe? Manda, vai. Ele vai contigo. Ele vai curando, ele vai restaurando. Muitas vezes a resposta não vai vir. Eu gosto muito de falar de Daniel. Sabe, Daniel, é muito legal o fim do livro de Daniel. Muito louco até, assim. Daniel, né? Aquele camarada super, né? Só tirava notaço, cara. Ele foi só fera, tinha uma dieta alimentar assim, o cara era... Deus usou ele tremendamente, tremendamente. Chegou num outro contexto, foi fazer um Erasmus lá na Babilônia. Ele, olha, muito louco o negócio lá. Viveu experiências maravilhosas. Aí no final ele tem lá uma última palavra de Deus, uma última profecia de Deus, semanas, 7 semanas, não sei quantas semanas e tal. Aí ele vai e fala. Só que é o seguinte, ele fala e depois chega para Deus e fala assim, Deus, olha só, um negócio é o seguinte, eu falei porque eu tinha que falar, mas eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Aí pronto, né? Ô, Daniel, poxa, quantos diplomas estão na tua parede aí, cara? Quanto o teu currículo, olha o teu LinkedIn, Daniel. Como é que você não entendeu, meu amigo? Não. Deus fala para ele assim, tranquilo, Daniel, sem problema. É o último versículo do livro de Daniel. Tu, porém, segue o teu caminho, porque ao fim dele vai receber a tua herança. Um dia eu fui assim, sabe? Parei, Deus. Só ando se o Senhor me disser para onde, como, quando, a que horas e qual é a temperatura da água, qual é o... Parei um dia. Sério, parei. E eu ficava imaginando depois Deus, a vergonha, né? O Deus criador dos céus e da terra, vendo um grão de areia arrogante, orgulhoso, achando que era o monte, sabe? Mas Deus não muda de camisa, sabe? Ele não vai me botar a camisa do Coxa Branca, ou do Atlético, ou do sei lá, e vai dizer, olha, a partir de agora tu tá contra, eu tô fora, não. Ele vai conceder graça. Ele vai renovar a direção. Os planos dele vão se cumprir. Na hora, da maneira que ele quiser. Então, eu acho que a gente também tem que tirar, muitas vezes, quando fala de Deus, um peso que a tradição religiosa coloca sobre Deus na nossa cabeça, de que se a gente não fizer daquele jeito, Deus vai chamar a gente lá para o quarto andar, não é? Lá do prédio da PIB de Curitiba, não é? O quarto andar que fica lá. Então, no quarto é o pastor e os pastores, no quinto é lá em cima, sabe quem está lá no quinto. Né? Então, se chegar lá, já é. Não. Sabe? E a gente que vive aqui na Europa, vive num contexto onde o cristianismo muitas vezes foi esse instrumento de alienação, de opressão, de medo, de um Deus que foi sequestrado por uma tradição e jogou todo mundo para fora dele. Ninguém mais quer esse Deus. Ninguém mais quer esse Deus. Mas o Deus Criador, que caminha com a gente no entardecer da nossa existência, no entardecer das nossas esperanças, no entardecer das nossas expectativas, dá a certeza de que no outro dia vai nascer de novo o sol. Isso é muito legal. Que legal. Eu fiquei pensando enquanto você falava naquela frase que Mordecai fala para Esther, assim, olha, Deus vai salvar o povo. Quem sabe ele não te colocou nessa posição para fazer parte disso, né? E eu gosto também de Exato. imaginar isso, essa coisa da gente poder fazer parte de algo maior que Deus está realizando. Agora eu José queria... também, né? Foi por aprovação de vocês que Deus me trouxe até aqui. É verdade, Muito verdade. louco isso, muito legal. Agora, eu tenho uma pergunta também. Eu achei muito interessante a hora que você estava falando que o diretor de seminário fica indicando para o pessoal não fazer teologia ainda. Eu achei isso muito engraçado. O pessoal do departamento comercial deve ficar meio louco contigo. Tipo, não, vai fazer uma O pessoal fica faculdade e assim, o tal. pessoal já É, questionou se eu tinha para que mas lado eu jogava, né? eu acho que eu entendo um pouquinho do que tem por trás. Eu queria colocar uma pergunta até em cima desse texto que você compartilhou com a gente, ali dos 200 homens de Issacar que conseguiam discernir o tempo. Como que a gente disser, eu sei que não é uma resposta objetiva, mas
como a gente discerne esse tempo da hora do preparo? Porque aqui boa parte do pessoal tem um chamado um pouco mais relacionado para missões, assim. E aí muitas vezes isso envolve uma preparação profissional, né? É o nosso caso como casal, por exemplo. E em algum momento isso vai envolver, a gente imagina, uma preparação missiológica, teológica. Mas como discernir esses tempos? Existem princípios, existem ferramentas, assim, o que um pouquinho da tua experiência nesse sentido tem para... Porque não é nem queimar etapa, nem também se perder. As nossas preocupações estão relacionadas a isso, sim. A gente queimar uma etapa. Não, porque eu quero ir, então eu vou fazer as coisas já. E por outro lado, a gente se perder vamos dizer assim, nas coisas desse mundo, em ganhar dinheiro, por exemplo, em crescer profissionalmente, e às vezes um sonho, um chamado de ir para um contexto diferente, um contexto transcultural, acaba, parece que sendo permanentemente adiado, assim. Então, como discernir esse tempo, para usar o termo do texto ali? Ah, legal, muito bom, muito bom. Essa pergunta aí, ela né, joga um monte de coisa para a gente poder conversar. Eu queria partir um pouquinho, Gabriel, da minha própria experiência, né? E nessa coisa de 10 anos, quando a gente recebeu em 2002 um convite para vir para cá, e era um projeto assim super legal também que a gente estava envolvido, que até a gente startou aí do Brasil, né? E aí aconteceu num outro projeto que não do seminário, né? O seminário foi numa outra altura, mas o projeto, sim, avançou e tal, foi muito legal tudo que aconteceu, né? Mas é como eu te disse, aí Deus começou a trabalhar com a gente começou a construindo, né? Nossas próprias expectativas, a nossa formação, né? Então, eu tenho formação na área de teologia, mas também sou professor na área de literatura, né? Minha esposa também na área de pedagogia, então nós fomos morar em Viçosa, e aí, de repente, chegamos lá uma condição legal, né, de trabalhar na direção do SEM, como você falou, uma escola, poxa, super renomada e tal, e só passava gente fera por lá, né? A gente teve lá o Tiago, a Raquel Lessa, outros alunos também aí que vocês devem conhecer e tal, né? Assim, muito legal, Deus fazendo muitas coisas acontecerem ali, mas também tínhamos as nossas próprias áreas. Eu também era professor, eu também era professor fora e na minha área, né, profissional. A minha esposa passou no concurso na Universidade Federal de Viçosa, então ela trabalhava no departamento de medicina, né? Então ela concursada no departamento de medicina. Então eu dava as aulas, a gente tinha assim tranquilo, os nossos filhos crescendo num ambiente seguro, num ambiente, né, no interior e tal, cidade interior, mas assim super seguro, né? E tal, super tranquilo, as coisas caminhavam super bem, sabe? Super bem, né? E aí de repente, cara, na hora que estava assim tudo muito bem, né? Deus nos chama e fala: "Opa, lembra daquela história de Portugal? A gente vai voltar àquela conversa agora", sabe? Só que em 2010, assim, se a gente vai um pouquinho sobre a questão né, da política econômica em Portugal, na Europa de modo geral, que a gente sabe que em 2010 teve uma crise pesadíssima, né? Então, assim, a economia estava em frangalhos, a gente chegou aqui desemprego, por outro lado, o Brasil estava num processo econômico ali, né? Resumindo a história, quando estava todo mundo em crise, até a China tinha uma certa queda, né? Então, na economia, se dizia no Brasil que tudo era uma marolinha apenas, né? Não era um tsunami, né? Então, a galera voltou todo mundo, né? Então, assim, muitos brasileiros voltando para o Brasil e tal, tinham feito economia aqui, fazendo investimento aí e tal, aí estava melhor aqui ruim, e Deus nos chama para vir para cá quando as nossas condições econômicas e sociais no Brasil era tudo que a gente queria, quer dizer, eu tinha conseguido chegar, de certa maneira, em lugares assim que eu imaginava que chegasse quando tivesse 50 e tantos anos, e eu tinha 30 e poucos, cara. Entendeu? Eu não tinha nem 40 anos, eu já estava dirigindo uma escola que eu falava, caraca, o meu vontade de estudar ali, estudar ali já era muito, sabe? E de repente, eu estou dando aula nessa escola, estou na direção dessa escola e estou ali, que louco isso, sabe? Então, assim, as pessoas perguntam, poxa, como é que foi para vocês deixarem essa situação de vocês ali e, de repente, terem o discernimento de obedecer a Deus para vir, quando, na verdade, quando Deus chamou vocês em 2002, Portugal tinha acabado de entrar na União Europeia, a situação social e econômica aqui era muito boa, né? O euro estava lá em relação ao real, era uma coisa mais vamos dizer assim, coerente do que é hoje, né? Essa discrepância, essa loucura toda, e para como eu, quem vive de sustento do Brasil, né? Vocês imaginam como é que a coisa funciona. Então, o que aconteceu?
Como é que foi isso? Como é que vocês tiveram esse discernimento para largar essa situação, né? Deixar a aula lá na faculdade, entregar a aula, entregar a docência, entregar a direção da escola? A tua esposa, ela não pegou licença, cara. Ela não pegou licença remunerada, licença premiada, ela não pegou nada. Ela pegou um papel e disse assim: estou pedindo a minha exoneração, né? Primeiro porque, assim, foi um pouquinho daquela história que eu disse antes, sabe? Foi um pouquinho daquilo que a gente entendia assim: a nossa vida é muito maior do que isso que a gente está vivendo aqui. Se a gente não consegue captar isso de alguma forma, a gente vira escravo das nossas próprias, sabe? Dessa roda que não para de girar. Mas, ao mesmo tempo que aconteceu conosco, a nossa experiência foi o seguinte: a gente foi aos poucos. Então, as pessoas falam assim: foi duro deixar aquilo que vocês tinham, deixar apartamento, deixar uma condição econômica, uma condição tal. Não foi, porque a gente foi aos poucos, gente, deixando de gostar de fazer as coisas que a gente já fazia. Para nós, a experiência foi assim: nós não abandonamos nada. Nós, aos poucos, começamos a deixar de gostar de fazer o que nós éramos apaixonados por fazer. E aquilo começou a incomodar a gente falou: mas o que está acontecendo? Cara, eu amava acordar cedo para dar aula. Ana Cláudia amava ir para o departamento. A gente deixava as crianças, uma vez, uma período estudavam à tarde, a gente voltava e era maravilhoso ter relacionamento com pessoas, dar aula, docência, departamento, todos os trabalhos que a gente tinha lá, no departamento de medicina, na faculdade, no SEM. A gente é apaixonado por aquilo, a gente lutou muito para estar ali. A gente investiu pra caramba para estar ali. Mas aos poucos a gente ia deixando de ver que aquilo ali era que realmente dava sentido para nós. A gente foi deixando de gostar de fazer aquilo, a gente ficou: poxa, o que está acontecendo? E foi nesse momento onde a gente percebeu: poxa, olha, tem alguma coisa diferente, tem algo melhor. Deus tem algo melhor. É uma crise, né? Porque, de repente, você está ali e você se sente deslocado. Cara, estou me sentindo deslocado. Ou você está precisando de algum apoio emocional, espiritual, então Deus está te falando alguma coisa. Deus está com um novo projeto para a tua vida. Então, assim, a gente não deixou nada para trás, gente. A gente não abandonou o cargo público, não abandonou nada. A gente só obedeceu. A gente já tinha deixado de gostar de tudo aquilo. Quando eu fui para a teologia, eu estava indo para a teologia, e de repente, cara, eu pegava os livros de teologia, eu ficava: cara, que isso, sabe, aqueles calhamaços e tal. Era Deus já me empurrando para missões. Mas aí, de repente, Deus fala para mim: não, mas eu não quero que você jogue fora os livros de teologia, eu não quero que você jogue fora os teus diplomas, a tua formação, pelo contrário, eu que estudei tudo isso. Eu quero que você entenda, e para muitas vezes é difícil para nós isso, e entender que eu estou no controle de tudo, cara. De que não foi em vão esse teu curso, não foi em vão essa tua formação, não foi em vão esses anos que você ficou ali, esse gap year que você tirou achando que você ia ficar ali relax. Gap year é um lugar ótimo para você ter problema, né? E quando você pensa em descansar, parece que né, os astros viram contra você. Quem já tirou sabático, gap year, sabe disso. Né? Não, eu não estudei, eu saí da faculdade, eu saí do meu segundo grau, tirei um tempo, eu saí da faculdade e fui viajar. Tudo isso é plano, é projeto de Deus, e Deus pode usar tudo isso na tua formação, na tua história, na tua trajetória. Então, com a gente foi meio assim, a gente foi percebendo que, olha, Deus não nos queria mais ali. Sabe? Em alguns momentos foi como Paulo para vir para a Europa, né? O Senhor falou: Paulo, vem para a Europa. Paulo falou: tá louco, que isso, Senhor? Não, não vou não. Ô, Paulo. Aí, numa noite, ele tem um pesadelo, né? Passa mal, não sei o que ele comeu e tal, e de repente tem um sonho maravilhoso que alguém diz assim: olha, vem aqui, passa a Macedônia e nos ajuda. Deus precisou fazer ele sonhar, porque ele não ouviu a voz de Deus. Muitas vezes Deus precisa fazer alguma coisa muito mais pesada para a gente ouvir a voz dele, sabe? Uma coisa muito mais assim clara. Por isso que é bom: se cerque de conselheiros, se cerque de amigos e mentores, caminhem juntos como vocês estão fazendo agora, sabe? Caminhem juntos, caminhem juntos. De repente a resposta pode estar naquela palavra do Vitor, ou naquela coisa que a Jéssica me disse, ou naquilo que a Thalita vai me dizer lá na frente. Deus pode usar, porque a gente é corpo. A gente cresce junto. Eu não estou enrolando, não. Eu estou dizendo é que, para a nossa experiência, foi assim que Deus fez. E quando a gente olha na Bíblia, a gente vê assim, Deus dando sonhos, Deus dando esperanças, Deus dando visão, Deus dando sabor.
Deus dando paixão, Deus dando compromisso, Deus dando consciência, Deus perturbando a consciência, Deus tirando o sono, de várias maneiras. Eu acho, Gabriel, que a formação teológica ela não pode ser messiânica, ela não pode ser um negócio que a gente, assim, ali eu vou ter todas as respostas, ela tem que fazer parte de um processo de maturidade, de crescimento, de desenvolvimento. Ela tem que entrar, ela tem que ser uma peça que se encaixa, sabe? Porque antigamente era assim, meus amigos, o tempo já está voando, né? Se você era médico, tinha que fazer teologia. Tinha que ser pastor para ir para o campo missionário. Você era uma mulher, tinha que ter educação religiosa. Ou então um pastor, não sei o quê. A teologia virou quase que um negócio assim, sabe? Utilitário. Tá? Tinha que ter teologia, porque se não tiver teologia não pode ser pastor, se tiver teologia não pode fazer, se teologia não tiver teologia... Então o pessoal ia fazer teologia como se fosse, sei lá, não vou usar aqui a metáfora porque é proibido para essa hora. Mas ela não se percebe dentro de um projeto para a vida, sabe? Ela não se percebe como sendo uma estratégia para a minha capacitação. Por isso eu sou, como professor de teologia, um grande crítico da teologia. Grande crítico da teologia. O Tiago, acho que não está aqui ainda, né? Mas sou muito crítico da teologia, sabe? Por isso. Então, assim, é dizer para o cara, não é hora de fazer teologia. Hoje você vai fazer isso mesmo porque você foi obrigado. Vai lidar com gente. Vai ler mais a Bíblia. Então, aquele cara que acha assim, teologia vai ser aqueles 3 anos onde eu vou, num super intensivão, redimir os 20 anos que eu não li a Bíblia. Passei 18 anos sem orar. Vou fazer um mega intensivão, promoção das Casas Bahia, né, tal, em 3 anos eu vou orar como nunca orei, vou ler a Bíblia como não... Eu vou aprender grego e hebraico, vou lá no original, olha só, Deus. Fiquei 25 anos aí só de boa. Agora, nesses 3 anos, ó, conta comigo, que eu vou lá embaixo, eu vou lá na raiz. Sabe? A gente tem muitas concepções acerca desse tempo, que ele é rico à medida em que a gente quer extrair dele a riqueza que ele pode dar de verdade. Então, faça teologia. Essa teologia que eu disse aí, sabe? Essa teologia que eu disse aí. Ela é feita por crentes, não apenas uma teologia cristã, por discípulos de Jesus. E por gente que está disposto a ter mais recursos para isso. Se Deus não te orientar a fazer, é o fim do mundo? Pelo contrário. Pelo contrário, a gente não pode idolatrar caminhos, gente. A gente não pode idolatrar meios. A gente não pode sacralizar eventos. A gente tem que abraçar processos. Talvez seja essa palavra que eu quero dizer para vocês, sabe? Não sacralizem eventos. Abracem processos. Porque o que Deus está fazendo na vida de vocês é um processo. Está fazendo na minha. Está fazendo na minha. Hoje eu sou pai de adolescente. Né? Eu fico pensando, será que eu dei esse trabalho todo para meus pais? Né? Eu estou aprendendo. É um novo tempo para mim. É um processo novo para mim. É doloroso. É muito doloroso. É crescimento. É crescimento. Mas o que eu melhor posso fazer é não atrapalhar Deus naquilo que que Ele pode fazer na minha vida. Dizer, Deus, vai tratando, sabe? Vai tratando, mas que eu possa confiar. Fique em paz com isso, mas tenta ter nesse discernimento essa compreensão espiritual de que a tua vida faz parte de um projeto. Deus está no controle dela. E se Ele disser não, Ele sabe por que não é melhor agora. Ah, mas como é que eu posso ouvir esse não? Ou como é que eu posso ouvir esse sim? Você faz parte de uma comunidade. Que coisa linda estar vocês aqui hoje conversando sobre isso. Sabe que coisa maravilhosa você ter um pastor Tiago, você tem aí essa turma que ajuda vocês, você tem toda uma galera em torno de vocês. Isso é reino, gente. Isso é reino, isso é a comunidade. E a comunidade fala. A comunidade fala. Sim, exatamente. São 2 extremos, Vitor. Alguns a romantizam, enquanto outros a menosprezam. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. E o continente europeu viveu o romantismo da teologia há um tempão atrás. Hoje vive de menosprezo. Para quê? É uma outra conversa, né? Mas a teologia sempre está num contexto, universidade, sociedade e igreja. A grande crise é a teologia tem que estar no ambiente universitário
A Faculdade de Teologia de Curitiba já é hoje uma faculdade reconhecida pelo governo, no espaço social, né? Por que falar de violência e ouvir o sociólogo, o psicólogo, mas não ouvir o teólogo? E na igreja. Aquela coisa de que, assim, quem faz teologia não ora, não busca mais o Espírito Santo, a teologia só aliena. Então, Vitor, você tem toda a razão, meu caro. Encontrar esse equilíbrio é um caminho muito importante. Nicole, tem uma pergunta. Eu já estou aqui fazendo... Estou tomando... Gabriel, eu estou aqui preocupado com o tempo, eu tenho 2 minutos ainda. Tá, então eu vou aproveitar esses 2 minutos. Quando você estava falando, né, você citou alguns exemplos de boicotes que a gente pode fazer, autossabotagem que você falou. Eu queria que você citasse mais exemplos práticos, assim, sabe? De quais tipos de boicotes que a gente pode estar fazendo, alguma coisa prática, assim, para a gente, ou compartilhar uma experiência também, se você sentir à vontade, para a gente conseguir ser mais algo prático, assim, sabe? Para a gente conseguir identificar. Ah, sim. Eu estou tentando pensar aqui, mas eu posso dizer da minha própria experiência, viu? Sabe, assim, Nicole, mais uma vez, né? Eu sou uma pessoa muito introvertida, por exemplo. Eu não sou aquele cara carismático, não sou aquela pessoa assim de arrebatar multidões. Tenho muito, de certa maneira, tenho uma certa timidez. É o meu jeito. Mas muitas vezes eu me senti incapaz de fazer algumas coisas porque eu era assim. Eu imaginava que Deus podia usar muita gente para pregar e tal, e eu não. O meu negócio era... Eu comecei a fazer quase que tipo uma certa teologização das minhas limitações e dizia assim, não, meu negócio é pequeno grupo. Então, eu sou bom em pequeno grupo. A minha personalidade foi forjada por Deus para pequeno grupo. Na verdade, eu estava com profundo medo de encarar as minhas debilidades emocionais, as minhas codependências, sabe? Eu estava com dificuldade de encarar. Poxa, esse é um mal. Mas eu já tinha dado até nome para ele, já tinha até lugar na minha cama, já tinha até lugar na minha estante. Então, muitas vezes, a gente, quando lida com uma realidade, e essa realidade se impõe para a gente de uma forma assim tão cruel, a gente para. E a gente tenta achar subterfúgios. Na verdade, como diria o Viktor Frankl, né, se a gente se depara com uma realidade que não podemos mudar, o que a gente faz? Mudamos a nós mesmos. Então, a gente tem assim traços de personalidade, a tua história, sabe? A tua história familiar, o teu historial familiar, né? As maneiras como Deus tem trabalhado na sua vida. E a gente vai construindo a partir dessa herança. Olha, eu entrando em outras áreas aí, que talvez até vocês dominem melhor do que eu aqui, né? A gente vai criando caminhos neuronais. Nossa herança familiar, né, vai criando caminhos neuronais e vai gerando situações na nossa vida que muitas vezes a gente coloca como sendo um lugar definitivo. Eu sou assim. Meus caros, Deus pode criar novos caminhos neuronais, Deus pode gerar novas possibilidades de relação, Deus pode criar novos caminhos para coisas que você, de certa maneira, nem imagina que pode acontecer. Então, são muitas, Nicole. São questões emocionais, são questões pessoais, são questões relacionais, sabe? E mais uma coisa também. Para além da nossa própria carne que conspira, nós temos um adversário que acusa. Que acusa. E nessa idade, onde eu desenvolvia muito daquilo que eu poderia experimentar, depois de descobrir a tal da crise da meia-idade, quando eu entrei no 40, eu achei que o negócio era para vender livros. Cara, o negócio é pesado. Vocês vão chegar lá, Gabriel? Vitor, que está aí também. Tá? Não sei se tem mais algum. Né? As mulheres têm outro momento, mas a galera da meia-idade aí se liga, hein? Liga que o negócio chega pesado, hein, cara? Chega pesado. Sabe? E eu ficava, poxa, será que é isso? Será que a gente não crê num Deus vivo que resgata, que restaura? É isso aí, Vitor. Moisés é um super exemplo disso. É um super exemplo disso. Jeremias, um cara super depressivo,
né? Outros que tinham... E Deus vai fazendo, cara, milagres porque Ele é o Senhor da história, sabe? E Ele tem o controle. Então, Nicole, muitas vezes são coisas que a gente sabe, que a gente vive, que a gente está vivendo, e a gente não consegue lidar com ela. Ou muitas vezes aquele erro que a gente cometeu lá atrás, cara. Pô, eu cometi aquele erro lá atrás. Sabe? Sabe um outro perfil que eu estou vendo aqui agora? Tem muita coisa para conversar, gente, me desculpa. Mas galera de 25 anos, 26 anos, que eu tenho tido contato, que já tiveram experiência de divórcio, por exemplo. E aí falam assim, poxa, cara, eu fui lá na minha igreja, ou na minha... Não estou dizendo aqui no nosso contexto, mas naquele contexto, cara, pô, eu fracassei, eu não consegui com a família. Eu não consegui lidar sabe, com as... Entendeu, Nicole? Então, assim, tem muita gente, sabe? Tem muita gente... Pô, cara, sabe, outro dia conversava com uma pessoa e a gente caminhou junto, porque o que ia definir era a sua dor. Eu falei assim, calma, peraí. Você já me contou da tua dor. Agora me conta da tua vida. Sabe? A gente pôde caminhar e perceber que um abuso que ela tinha sofrido na sua adolescência, sabe? Ainda tinha uma palavra muito mais poderosa sobre a psique dela do que ela imaginava. E ela não era capaz de amores plenos, porque não acreditava em amores perfeitos. É graça que cura. É graça que cura. Sabe? Então, assim, e outras coisas que a gente vai vivendo. Poxa, cara, a vontade de ter grana, sabe? De construir carreira, sabe? Entender assim, pô, de repente eu vou ficar 2 anos fora desse mercado de trabalho louco que é agora para fazer um trabalho missionário. Quando eu voltar, eu tô ferrado. 3 anos que eu ficar fazendo aí um trabalho voluntário com missões lá em Portugal ou em Angola, eu fico fora do trabalho, Gabriel. Você não sabe o que é complicado para mim na minha área, cara. Será? Será? Vocês estão entendendo? Então a gente vai recheando, a gente vai enchendo a nossa mochila de argumentos para não fazer, para parar, para não ir adiante. Na verdade, o que ele quer é que a gente encha de graça, de recursos que são ótimos para a vida, para construir a nossa história. Então, assim, eu tenho sido aquele que tem dito para muita gente, sabe? Tudo bem, esse caminho aqui não é, mas vamos por onde? Para onde a gente pode caminhar? Eu fico aqui, a gente mora aqui atrás aqui da minha casa, é o Palácio Nacional de Queluz, onde morreu Dom Pedro I. Desculpa, nasceu e morreu Dom Pedro I, né? Um jardim muito bonito. Vocês vão fazer um tour aqui comigo qualquer hora dessa. Eu levo para o jardim e falo, cara, vamos caminhar, vamos ver a natureza. Porque a natureza diz que a tempestade pode ser dura, ela pode destruir jardins, mas ela nunca vai impedir que a primavera chegue. Então é isso, cara, é isso. Então está dentro da nossa casa muitas vezes, está nas minhas relações familiares, está dentro do meu coração, está naquela hora que eu meto a cara no espelho todo dia de manhã e vejo aquela coisa que eu não quero mais ver, o que eu tenho vergonha de ver, o que eu não curto muito ver, sabe? Está naquelas coisas que me ameaçam o tempo todo dizendo você não é capaz, e mais ainda, do diabo está dizendo, vai tentar por aí não, Gabriel, vai para o outro lado, amigo. Você não tem nada para ir por aí, companheiro. Ô, Nicole, mandei um pá português aqui, né? Ô, Nicole, por aí não, Nicole. Você, Nicole. Outra pessoa podia, você não, Nicole. Outras pessoas podiam. Vitor, Rafaela, vocês não. Vocês não. Muita graça sobre a vida de vocês, meus caros. Muita graça. Sigam firmes, sigam firmes. O Senhor é convosco. Ô, Rafa, você quer fazer... Bom, não sei, pastor, você tem algum compromisso aí agora ou Não, tem pode não. fazer Tranquilo, tá uma tranquilo. pergunta? Tá tranquilo. Tá, então eu vou fazer. Isso. Tá. Na verdade, o senhor falou uma frase ali no início, né, que tá gravada agora aqui na minha cabeça, né, que o senhor falou, você quer ser mochileiro, mas o que você tem na mochila, né? E a gente sabe, né, que esse tempo de preparo é pra gente estar se preparando, né, realmente, a gente vai adquirir conhecimento, né? Mas eu não sei se isso é algo geral ou se é mais para mim, assim. Mas muitas das vezes eu não tô vendo essa mochila ser cheia, sabe? Eu não tô vendo... Parece que eu colocando coisas dentro dessa mochila que eu vou usar ali na frente.
E eu queria saber, isso é algo normal? Ou a gente muitas vezes vai descobrindo que tal situação que eu passei ou tal coisa que eu aprendi durante esse tempo, eu vou usar, sabe, ali na missão, naquele lugar onde eu tô, com aquelas pessoas que eu vou estar lidando, sabe? Ou é para a gente estar vendo esse aprendizado realmente, sabe? Porque muitas das vezes eu não estou vendo esse aprendizado hoje. Parece que eu só estou parada, entendeu? E parece que é um tempo... Eu sei que é um tempo de preparo, mas muitas das vezes parece que é um tempo que tá parado, entendeu? Não sei se é para ser assim mesmo ou se devia ser diferente, sabe? Então essa é a minha pergunta. A gente vê a gente adquirindo esses conhecimentos, a gente colocando na mochila, digamos assim, tudo que a gente vai precisar ali na frente, ou a gente mais vê na prática mesmo? Sim, eu acho que é importante tudo isso, sabe? Como eu disse, Rafaela. Mas a gente não tem que criar, assim, regras, sabe? Ou criar padrões, assim, de que, olha, você tem que ter que fazer. Quantas pessoas... A Thalita também disse agora, que sente que está parado. Sente que está parado. Estar parado diz menos a você de quem você é, porque você não está conseguir construir, alcançar, fazer. É como eu disse, sabe? Eu tenho convite também com uma galera que, assim, tive contato com um cara esses dias, o cara tem 3 doutorados, cara, e tem 43 anos. O cara tem, assim, o Lattes dele, eu acho que deve ser umas 250 mil páginas, assim, sabe? Eu já passei daquela fase de olhar e falar assim, cara, eu não sou nada diante de um cara desse. Pelo contrário. Na conversa que eu tive foi assim, cara, achei muito legal aquilo que você está construindo hoje. Mas a minha pergunta é assim, para ganhar o que você ganhou, o que você perdeu? Para chegar onde você chegou, ficou alguma coisa importante para trás? Lamentavelmente, a gente percebeu que a saúde emocional dele tinha ficado para trás. De que a autoestima dele estava mais projetada sobre tudo isso e que ele não conseguia mais ficar sem produzir. Se ele ficasse sem fazer um artigo por mês, ele surtava. Se ele ficasse com a sensação de que ele estava tendo um tempo na agenda do cara que trabalha 10 a 12 horas por dia, né? Acho que esse é o único tipo de suicídio que a gente tolera na sociedade, né? Eu me mato de trabalhar. Uau, ser divino. Se mata de trabalhar. Vamos erigir um altar para ele. Né? O que está ficando no meio do caminho para conseguir o que a gente consegue? Porque o que vai definir muitas vezes o que a gente vai ser lá na frente não é o que a gente ganha, Rafaela, é o que a gente deixa para trás. O que vai ficando para trás. Então, nesse tempo de workaholics, a gente aprendeu a sofrer porque não faz. E a se punir porque escolheu ou porque não está fazendo. E no final vai dizer assim, poxa, será que não é o tempo de não fazer também? Será que a gente está aprendendo o que é tempo de fazer e tempo de não fazer? Ou será que a gente está buscando contentamento? Meus caros, eu trago uma outra palavra para a conversa que já daria muita coisa, mas é contentamento. Contentamento. Se eu não aprender a parar, eu não vou saber caminhar. Na minha experiência de curtir muito solidão, eu descobri a solitude. Descobri que, desde que Jesus de Nazaré disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos, eu nunca vou estar sozinho. Nunca.
E aí descobri que esse cara estava do meu lado, sentado ali, e eu perdendo tempo em vez de viver a experiência com ele. A solidão me levou à solitude. Sabe para onde a solitude me levou? Para a solidariedade. Aprender a gostar dos outros como Cristo gosta. Aprender a olhar para os outros como Ele gosta de olhar. Aprender a abrir o coração para me permitir amar, mesmo que isso me torne vulnerável. C.S. Lewis. Quem quer amar tem que se aprender a se tornar vulnerável. Quem ama se torna frágil. Então, eu não sei como é que está a tua agenda, a tua história, teus momentos, mas o que eu tenho visto hoje é uma galera vivendo a tirania da ocupação e desaprendendo a experimentar o tempo de não fazer. Não estou fazendo hoje. Quem te disse que era para fazer? Senhor, é tempo de andar ou é tempo de caminhar? Senhor, é tempo de construir ou é tempo de contemplar? Foi o que eu disse antes. E até o Vitor chamou a nossa atenção lá, né, dos extremos. A gente sacraliza situações que podem trazer sentido para nós. Muitas vezes despreza oportunidades que podem ajudar a gente a caminhar. Então, eu tenho vivido com muita gente aqui hoje que está na mesma situação que você, que a Thalita, e tem dito, eles vivem um processo de autopunição porque não fazem, porque não têm oportunidade, mas eu nem tenho mochila nas costas, nem mochila tenho. Como eu disse, a mochila não te define. Quem te define é o Senhor que fez o caminho. O que Ele quer é que a gente no caminho construa, coloque, busque. Mas a gente não se define por aquilo que são as obras ou as bênçãos de Deus. A gente se define nossa intimidade com Ele. E se não é momento de encher mochila, talvez seja momento de, né, fortalecer as costas. Vai que amanhã você coloca uma mochila com aquilo que Deus te deu e você não consegue andar 2 metros. Então, para alguns é tempo de encher mochila, para outros é tempo de fortalecer a lombar. Não sei qual é o teu. Dá pra perceber que você tem formação em letras, hein? Porque é poético pra caramba esse jeito de falar. A gente tá aqui, tipo, falando, nossa, que bonito isso, hein? Bonito, bonito mesmo. As, as, as metáforas muito, muito precisas, assim. Pastor, muitíssimo obrigado. Eu acho que foi uma manhã, para nós é uma manhã, né? Para você acho que é meio de tarde aí, É, mas foi bem legal. Aqui do nosso lado nós ficamos muito inspirados, assim. Ao mesmo tempo é um choque de realidade e ao mesmo tempo é um conforto de não, calma, tá tudo bem, calma, não para, mas continua. É, muito legal, assim. Eu acho que eu vou demorar umas horas ainda para conseguir processar tudo isso, talvez em alguma coisa que resuma um pouquinho de algumas lições que ficaram, mas muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado por participar, por estar aqui com a gente. Ficamos com vontade de ir até Portugal. Sim, poxa vida. eu acho que antes disso entrar, a gente estava fazendo uma dinâmica sobre o que a gente gostaria, a Rafa conduziu uma dinâmica sobre o que a gente gostaria assim, se a gente pudesse desenvolver uma habilidade tipo, com Ser um estalar de especialista. dedos, assim, ser especialista em alguma coisa. A gente estava falando em saber idiomas difíceis. Portugal nem precisa disso, né? É só o pessoal não falar muito rápido que dá mais ou menos para entender um pouco do que estão falando. Então, a visita fica mais facilitada. Sim. Bem legal. Vamos orar para a gente encerrar esse tempo?
A Nicole escreveu ali, né? Foi um tempo muito bom, o Espírito ministrou muito em meu coração, que Deus continue usando sua vida, pastor, ao seu. Obrigado, Nicole, obrigado. A Rafa também, né? São coisas importantes. Desculpe, mas o Vitor também coloca um outro tema ali, super legal, Vitor. Isso aí é um desafio mesmo, né? Mas, gente, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui, de verdade. Curto muito isso. E é uma alegria. Estou à disposição quando precisarem para outra oportunidade. Vai ser uma alegria partilhar com vocês. E as portas aqui estão abertas para um cafezinho e um pastel de nata quando vierem aqui. Maravilha! Gente, eu queria pedir para alguém orar. Eu sempre peço para alguém diferente. Agora eu não sei quem que eu pedi nas últimas vezes. Alguém aí quer se voluntariar para a gente voluntário, orar e encerrar? A vida do pastor. Alguém que tem o microfone disponível? Um de cada vez. Eu oro, então. Deus, obrigada, Senhor, pela vida do pastor Alcir. Obrigada pelas palavras bonitas, né? Às vezes é um gesto, assim, tão simples, uma forma diferente de falar, mas que ajuda a gente a se organizar, ajuda a gente a acomodar melhor as coisas aqui na nossa mente, no nosso coração. Obrigada, Deus, por ter concedido ao pastor sabedoria, discernimento, sabe? E obrigada pela oportunidade de receber um pouco disso, de ter um pouco disso compartilhado aqui com o nosso grupo, compartilhado comigo, Deus. Obrigada, Senhor. Que o Senhor possa nos conceder também discernimento, sabedoria nessa caminhada, para que quando a gente chegar lá na idade do pastor Alcir, que também não está muito longe, a gente possa ter um pouquinho disso que ele tem, um pouquinho dessa sabedoria, um pouquinho desse discernimento, e a gente possa ver também grandes coisas que o Senhor tem feito na nossa vida, sabe? Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos conduzir, e especialmente, Deus, eu quero te pedir, não só por mim, mas pelo nosso grupo, que a gente possa fugir da religiosidade, que a gente possa ter, Senhor, todos os dias esse encontro real contigo que o pastor Alcir falou, sabe? Na tua palavra diz que a vida eterna é conhecer a Cristo, e desde já nós podemos te conhecer, que a gente possa desfrutar disso com essa leveza que o pastor trouxe, mas ao mesmo tempo que a gente possa participar da tua obra, dos teus projetos, que são coisas tão maravilhosas, que glorificam o teu nome, sabe? Fica conosco, Senhor, nos ajuda a ter encontros verdadeiros contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém.